As pessoas vão roubar a sua ideia. E tá tudo bem. Eu quero falar pra vocês uma coisa simples. Por que tá tudo bem quando as pessoas roubam sua ideia e como você deve fazer pra minimizar isso? Porque no final do dia, uma ideia, ela só é uma ideia. É um pensamento abstrato que ainda não existe. E as pessoas podem roubar a sua ideia, porque o que conta, a diferença entre quem sai de uma ideia e quem constrói uma empresa de sucesso, tá na execução, tá na consistência, tá na cadência, e não na ideia. As ideias, elas foram feitas pra elas verem a luz do dia. Ter ideias e você praticar o exercício para amadurecer essas ideias é uma habilidade que você tem que desenvolver como empreendedor. Então a real é que quanto mais você põe as suas ideias no mundo e quanto mais você fala com as pessoas, mais você conta sua ideia, mais você tá treinando uma nova habilidade. No vídeo de hoje eu quero falar por que as pessoas vão te copiar e como você deve se sentir no final do dia sobre isso. É um vídeo curto e é uma opinião que eu tenho, que eu recebi de um áudio aqui de um aluno me perguntando por que ele deveria compartilhar a ideia dele sendo que vão roubar, e eu acho que é uma opinião que você também deveria saber. Beleza? Então, partiu o vídeo de hoje. Então, eu tava olhando aqui no meu Instagram e esse aluno, não é um aluno, na verdade é um seguidor, e ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, falando assim: Bruno, quero entrar na sua comunidade no MicroSAS Pro, mas eu tô com receio de entrar e compartilhar a minha ideia com os outros alunos e alguém me copiar. E ele falou: pô, eu queria apresentar essa ideia pra você, só pra você, porque daí você me dá a sua opinião e tal, e aí segue 3 pontinhos, né? Só que a moral da história é que eu recebo dezenas de mensagens como essa de pessoas pedindo pra eu dar minha opinião na ideia delas, porque elas não se sentem confortáveis de expor a ideia delas. E nesse vídeo eu quero trazer minha opinião sobre por que eu acredito que você deve expor a sua ideia. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quanto mais você fala a sua ideia pro mercado e quanto mais você fala pras pessoas, mais você se escuta e mais você amadurece a sua própria ideia. Então, você falar sobre essa ideia com as pessoas e debater ela te traz diferentes perspectivas e diferentes pensamentos sobre essa ideia e sobre como você pode olhar ela de diferentes ângulos. Então, quanto mais você fala, mais você está treinando o seu cérebro para você praticar esse amadurecimento de ideias. Então, isso é um ponto super positivo. O segundo ponto é que quanto mais você fala e mais pessoas escutam a sua ideia, mais feedbacks você recebe. Essas diferentes perspectivas se somam com as perspectivas que você também tem e você consegue construir novas narrativas para essa sua ideia e entender se o que você estava pensando originalmente faz sentido ainda, ou se você deve para a esquerda, para a direita e assim por diante. Isso se chama criar hipóteses. Então você tem que transformar esse pensamento abstrato que nós chamamos de ideia em hipóteses, para depois a gente validar essas hipóteses. Então, naturalmente, você tem que falar para as pessoas para receber esses feedbacks. Terceiro ponto é que, naturalmente, as pessoas vão copiar. Só que o que as pessoas copiam no final do dia, elas copiam um produto. Então quando alguém chega e copia o mesmo projeto que você tem, ou copia um produto igual ao que você tem, eles estão copiando apenas um pedaço da sua empresa. Eles podem até ser meio ousados e copiar seu termo de uso, copiar sua política de privacidade, que acontece aos montes isso. Mas no final do dia, o que as pessoas estão copiando é só um meio para sua geração de valor, porque o que conta no final do dia é como a sua companhia, e veja bem, eu estou falando companhia e não produto, gera valor para o cliente. Essa geração de valor, ela é feita em várias esferas, ela é uma conjuntura de áreas e processos que geram valor para esse cliente no final do dia. Ou seja, você, com seus processos, com a sua equipe, com a sua tecnologia, com todas as junções, você gera um valor para o cliente. Você faz suporte ao cliente, você gera valor, o seu produto gera valor, você enviar uma nota fiscal no dia correto gera valor, você cobrar o cliente no dia certo gera valor. Então, você junta todos esses fatores e você entrega essa geração de valor empacotada para os seus clientes. E é isso o que conta no final do dia. Então as pessoas, quando elas copiam um produto, elas não conseguem copiar toda essa estrutura por trás de uma empresa que existe. O próximo ponto é que, além de você ter uma estrutura, você também tem uma coisa que não se copia, que é a sua sabedoria. Então quanto mais você executa e mais rápido você executa os seus projetos, mais você aprende com seus erros e seus acertos. E essa sabedoria, ela te põe num lugar, numa posição que você se torna uma referência, as pessoas não podem te copiar. Então quando você junta experiência, né, que a gente falou, mais geração de valor, né? Então você junta essa conjuntura de áreas e processos, mais o seu produto, mais o seu relacionamento, mais a sua marketing criativo, mais todas as coisas que você faz, isso junta e se diferencia dos seus concorrentes, que é o que a gente chama no final do dia meio que de branding, né? Então o branding é essa soma de todas essas gerações de valores e essa percepção que você cria do mercado. Então no final do dia, mesmo que as pessoas tentem roubar seu branding, tentem roubar a sua sabedoria, as pessoas
pessoas só estão pegando o seu produto. E existir concorrência é uma coisa super positiva também. Porque quanto mais concorrência existe, mais educa o seu mercado. E mais as pessoas, elas começam a buscar produtos e empresas melhores. Então é um processo natural. Naturalmente, as empresas ruins vão morrer e as empresas boas vão ficar e continuar gerando valor para os seus clientes. Então é muito importante vocês entenderem que não tem problema vocês falarem as suas ideias e vocês compartilharem a sua opinião. Porque quanto mais a sua ideia vê a luz do dia, mais claro ficam as hipóteses, mais claro fica o seu negócio, mais claro fica seu público-alvo, mais claro fica para você mesmo o que você está construindo, aonde você gera valor, e essa construção de clarezas começa a se tornar uma companhia e a execução que é o que vai fazer a diferença entre você e seus concorrentes. Então quem executar mais rápido e quem for melhor vai ganhar o jogo. Então não se preocupe, cedo ou tarde vão copiar o seu negócio, é natural. Quando a gente lançou a EONerd em 2014, a gente tinha 6 ou 7 concorrentes nos primeiros 2 anos. A galera copiando a nossa empresa na dura. E na época isso me incomodou muito, mas com o passar dos anos eu vi que isso foi muito importante para ajudar na educação no meu mercado. Porque o que a gente fez foi uma coisa tão inovadora que a gente teve um tempo gigantesco de amadurecimento de mercado para as empresas entenderem a nossa proposta de valor, o que foi um ponto super ruim. Por isso que quando existe concorrência é um ponto super positivo. Então concorrência significa mercado educado, significa mais facilidade de você vender, significa CAC menor e ciclos de vendas menores, ou seja, tem uma boa oportunidade. Quando o mercado não é educado, você tem que educar o mercado, e aí é outros 500, é produção de conteúdo, é um monte de outras coisas que merece outro tópico para outro vídeo. Então, meus caros companheiros e companheiras de guerra, falem suas ideias para os outros. Façam esse exercício. Quanto mais vocês treinarem o cérebro de vocês para praticar esse exercício de ter ideias e transformar essas ideias em hipóteses, melhor e melhor vocês vão ficar ao longo do tempo. É a mesma brincadeira de você entrar num restaurante, entrar em algum lugar e você começar a pensar, pô, será que isso aqui dá para automatizar? Quanto será que eles faturam? Será que dá para fazer isso? Qual será que é o modelo de negócio deles? Então, quando você vai fazendo esse exercício do empreendedorismo, você vai ficando cada vez melhor e seu cérebro vai ficando cada vez mais afiado para você desenvolver essa habilidade de enxergar ideias e como você fatiar essas hipóteses e validar elas, beleza? Espero que esse vídeo tenha gerado valor para você de alguma forma. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí se você curtiu o conteúdo para mais vídeos como esse, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.